Seja bem-vindo à aula Ativando a Sua Identidade. Eu peço que você se comprometa aqui nessa aula, pegue papel, caneta. Sempre que eu fizer uma pergunta para você, pause esse vídeo, responda com sinceridade, porque o intuito aqui é realmente fazer você ativar a sua identidade. Muitas vezes você tem um dilema, né? Quem sou eu? Por que eu existo? E aqui nessa aula eu quero ativar isso em você. Então vamos começar. Como eu ativo a minha identidade? Essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer. E para responder essa pergunta, nós precisamos começar pelo começo. Primeiro, antes de a gente ativar a nossa identidade, o que a gente tem que entender? O que eu preciso saber? O que é identidade? Porque eu não consigo definir uma coisa se eu não conheço ela. E o primeiro passo é, eu preciso definir o que é identidade. Mas aí vem uma outra questão. Como eu vou definir a identidade se eu não sei exatamente o que a palavra identidade significa? Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos pegar a própria palavra identidade e vamos conceituar ela. De um jeito filosófico, um conceito que eu trouxe aqui para essa aula é um conceito nosso, tá? Então vamos pegar aqui a palavra identidade e vamos dividir ela, ó. ID, o ente e o idade. Cada uma delas tem um significado, tem uma explicação. Eu quero que você acompanhe comigo essa construção desse raciocínio. ID, ele significa o quê? Provavelmente você já viu esses códigos por aí, os ID. Então, em documentos, ID, o que ele identifica? Ele identifica a pessoa. No RG, no passaporte, a gente sempre vai ver o ID como algo que identifica. Em sites e aplicativos, é um código único para identificar o usuário. Na informática, banco de dados, o identificador único de registro. Em jogos, é um código que identifica um jogador, um personagem, um item. Em resumo, ID é um código ou um número usado para identificar algo ou alguém de forma única. Então, a ID a gente pode definir como identificação. É aquilo que identifica o ser de maneira única. E não apenas um número, mas a ideia de singularidade. É aquilo que diferencia o ser de todos os outros. Então é aquilo que diferencia. Aquilo que permite reconhecer algo como sendo aquilo que é. E aí nós chegamos numa pergunta muito importante. Se há algo que identifica, ele identifica o quê? E aqui eu posso afirmar que ele identifica o ser. E aí que entra o segundo elemento, o ente. Agora entra essa parte aqui, ó, o ente. O que significa ente? A gente pode colocar como ente, pode colocar um E na frente aí, ó. Ente é aquilo que existe. Então, o ente, ele representa o ser. Ou seja, antes de perguntar quem você é, existe algo fundamental. Você é. E isso começa a ficar interessante, porque antes de perguntar o que eu sou, existe uma questão anterior. Eu sou. Eu existo. Eu sou um ser. Eu sou um ente. Então perceba, nós temos o ID, que é aquilo que nos identifica, e temos o ente, que é o ser, que é aquilo que é. Mas ainda falta uma parte. Porque esse ser, ele não existe fora do tempo. Esse ser existe, ele vive a experiência, ele passa por acontecimentos, constrói memórias, muda, aprende, transforma-se. E é aqui que entra a idade. Quando você ouve a palavra idade, normalmente você pensa no quê? Quantos anos eu tenho?
10 anos, 50 anos, 20 anos, 30 anos? Quantos anos eu tenho? É isso que idade representa para a gente. Mas dentro aqui da nossa construção, eu quero lhe apresentar, eu quero que você tenha um olhar para a idade de uma maneira mais ampla. Eu quero trabalhar a ideia de idade ser igual, o ser acontecendo ao longo do tempo. Então não pense em idade simplesmente como tempo de vida. Pense em idade como dimensão temporal do ser. Porque a identidade de uma pessoa não é algo estático. O ente, ele existe ao longo do tempo. Atravessa experiências, constrói memórias, modifica crenças, assume papéis e atribui significados à própria existência. Então, como podemos definir idade? A experiência do ser no tempo. Porque o ser, gente, ele não é uma fotografia. O ser, ele tem uma história. Existe um antes, existe um agora, e existe aquilo que está sendo construído. Você é um ser que existe ao longo do tempo. Você teve experiências, você criou memórias, você desenvolveu crenças, você assumiu papéis, você atribuiu significado às coisas. E tudo isso participa da maneira como você se conhece. Então, vou repetir, ó. E tudo isso participa da maneira que você se reconhece. Então, dentro da minha filosofia, eu posso construir essa leitura. ID é aquilo que me identifica. O ente é o ser que existe. E idade, a experiência do ser ao longo do tempo. E quando eu junto essas três, aí eu começo a construir uma compreensão de identidade. E aqui é o ponto que eu quero que você perceba. Identidade é a identificação do ser consigo mesmo ao longo do tempo. Ou trazer uma maneira mais alinhada aqui com a nossa aula. Identidade é a percepção que um ser constrói sobre quem ele é, a partir daquilo que reconhece como sendo ele mesmo ao longo de sua existência. Então vamos lá. Identidade é a percepção que um ser constrói sobre quem ele é, a partir daquilo que reconhece como sendo ele mesmo ao longo de sua existência. Eu não estou dizendo que essa é a origem etimológica da palavra identidade. Essa é uma construção realmente conceitual aqui da nossa filosofia. É uma forma de olhar a palavra para nos ajudar a compreender aquilo que estamos trabalhando aqui nesse curso. E aí começa a ter uma consequência muito interessante. Então, se identidade envolve ser o mesmo ao longo do tempo, surge uma pergunta: quem eu estou sendo? Porque você pode continuar sendo o mesmo ente, mas mudar completamente a sua identidade percebida. Por exemplo, ontem uma pessoa pode se perceber como eu sou incapaz e organizar suas ações a partir dessa identidade. E depois de uma transformação, ela pode começar a perceber que eu sou capaz, disciplinado, responsável. Percebe que o ente ele continua existindo, mas a identidade que ele sustenta sobre si mesmo mudou. Com a minha filosofia, eu consigo concluir que identidade é a resposta que o ser dá à pergunta: quem sou eu? E existe uma camada ainda muito mais profunda. Você não transforma aquilo que você é apenas mudando o que faz. Você transforma a sua experiência da realidade quando muda aquilo que reconhece sendo você. A sua realidade começa na identidade. E qual é a identidade? Na que você sustenta sobre o que você é. E agora que a gente já descobriu o que é identidade, a gente chegou numa parte fundamental, que é você descobrir a identidade que você está sustentando. Porque não adianta eu saber o que é identidade se eu não sei qual identidade eu estou sustentando hoje. E eu quero fazer isso daqui com vocês agora. Mas eu não quero que vocês simplesmente pensem numa resposta bonita. Eu quero que vocês olhem para a própria vida. Porque existe uma identidade que você diz que tem, e existe uma identidade que a sua vida real revela que você tem. E hoje nós vamos descobrir essa identidade. A primeira pergunta: quem é você? Eu quero que você pegue aí o seu papel e caneta e escreva no topo: quem eu sou?
Agora eu quero que você escreva embaixo pelo menos 10 respostas. Mas tem uma regra, tá? Não pensa demais. Não tente escrever aquilo que você gostaria de ser. Escreva aquilo que imediatamente já está vindo aí na tua cabeça. Quando você se perguntar quem eu sou, tá? Pode ser que venha na sua mente. Sou inteligente, eu sou inseguro, eu sou ansioso, eu sou forte, sou trabalhador, preguiçoso, empreendedor, sou uma pessoa que não desiste fácil, carinhoso, fechado. Eu sou uma pessoa que precisa de aprovação dos outros, tá? Então não existe uma resposta certa. Então eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo, tá? Então, se precisar, pausa aqui a aula, responde isso com honestidade. Porque para você ativar a sua identidade, a gente precisa realmente fazer esse mapeamento, entender quem você está sendo hoje. Eu quero agora se aprofundar realmente. Agora eu quero que você olhe para essas respostas que você já escreveu aí e faça uma pergunta para cada uma delas. De onde eu tirei essa conclusão sobre mim? Por exemplo, eu sou inseguro. Você colocou aí em cima. De onde que veio isso? Alguém disse isso para você? Teve alguma vez que alguém falou isso para você? Você já passou por alguma situação que você se sentiu inferior? Você já foi rejeitado? Você se comparou? Ou você começou a repetir isso tantas vezes que você começou a acreditar que isso fazia parte de quem você é? Agora, outro exemplo, às vezes você colocou aí, eu sou uma pessoa que não consegue ganhar dinheiro. De onde que veio essa identidade? Talvez você tenha crescido ouvindo que dinheiro é difícil, que dinheiro não nasce em árvore, que rico não presta, eu nunca vou conseguir. Talvez você já tenha tentado algumas vezes, fracassou e transformou esse resultado em uma definição de quem você é. Você não disse, eu tive dificuldade para ganhar dinheiro. Você começou a dizer, eu sou ruim com dinheiro. Percebe a diferença? Uma coisa é uma experiência e outra coisa é transformar a experiência em identidade. Identidade não é experiência. E aqui existe uma distinção muito importante. Então você precisa separar o que aconteceu comigo de quem eu decidi que sou por causa do que aconteceu comigo. Uma pessoa pode ter sido traída, e isso é uma experiência. Mas depois ela pode concluir que eu não sou suficiente. E essa segunda frase já é uma identidade. Uma pessoa pode ter falhado em fechar um negócio. Isso é um acontecimento. Mas ela pode concluir, eu sou um fracassado. E isso é identidade. Uma pessoa pode ter sido abandonada. Isso é uma experiência. Mas ela pode concluir, ninguém fica comigo. E isso começa a se tornar uma identidade. Agora vamos olhar para a tua vida. Quero que você faça uma coisa diferente aí. Pare de olhar para aquilo que você fala sobre você. Olhe para aquilo que você repete. Porque os seus padrões, eles revelam muito a identidade que você sustenta. Então eu quero que você se pergunte, o que eu repito nos meus relacionamentos? Eu sempre escolho pessoas indisponíveis? Eu sempre tenho medo de ser abandonado? Sempre preciso de aprovação, eu sempre termino quando eu começo a me sentir vulnerável. Então talvez exista uma identidade sendo sustentada ali. Agora olhe para o dinheiro.
Como que eu me comporto diante do dinheiro? Eu fujo? Gasto impulsivamente? Tenho medo de cobrar? Eu acredito que não sou capaz de ganhar muito? Eu começo projetos e abandono? Eu sempre espero alguém para me salvar? Eu sempre digo que quero prosperar, mas as minhas decisões mostram outra coisa. Sabe, perceba, o comportamento ele revela a identidade que está por trás dele. Agora olha para a sua carreira. Você se vê como protagonista da sua vida pessoal? Ou como alguém que está sempre esperando uma oportunidade? Você se considera um líder ou alguém que precisa de ordens? Você se considera capaz ou você precisa de alguém que diga que você é bom? Agora eu quero fazer uma pergunta que talvez seja muito desconfortável para você. E eu quero que você olhe, faça essa pergunta olhando para a sua vida real. Se eu observasse a minha vida de fora, que tipo de pessoa eu diria que está vivendo essa vida? Vamos lá de novo. Se eu observasse a minha vida de fora, que tipo de pessoa eu diria que está vivendo essa vida? Eu quero que você imagine que você não é você, tá? Imagine que você está assistindo a sua própria vida como se fosse um filme passando. Está de fora olhando. Você observa como que essa pessoa trabalha, como ela se relaciona, como ela fala, como ela reage, como ela lida com dinheiro, como que ela cuida do corpo, como que ela toma decisões, como ela enfrenta os problemas, como ela trata a si mesma. Então pergunte, quem é essa pessoa? Tá? Não diga o nome, defina a idade dela. Aí eu quero que você complete a frase. Essa é uma pessoa que... Aí coloca na frente. Agora pausa, responde, faz aí tudo certinho. E vamos entrar no teste da coerência. Então você vai precisar de papel e caneta também, tá? Agora a gente vai fazer esse teste e eu quero que você escreva. Eu digo que sou. Aí que eu quero que você coloque na frente algumas características que você acredita possuir. E depois escreva, minhas ações mostram que eu sou, e você coloque na frente. Então seja honesto, talvez você diga, eu sou disciplinado, mas as suas ações, elas mostram como eu começo e abandono. Talvez você diga, eu sou confiante, mas as suas ações mostram, eu preciso constantemente de aprovação dos outros. Talvez você diga, eu sou empreendedor, mas as suas ações mostram, eu tenho medo de vender. Talvez você diga, eu sou uma pessoa saudável, mas as suas ações mostram outra coisa. Não faça isso para se julgar, faça isso para você realmente se enxergar. Porque nós não estamos aqui para condenar a identidade atual, estamos aqui para tomar consciência dela. Então pausa aqui, responde aí para cima, leia, escute de novo, tá? E agora vamos para uma frase que muda tudo, tá? E eu quero que você escreve aqui essa frase. A identidade que eu sustento é... E aí eu quero que você complete. Não é aquilo que você gostaria que fosse, aquilo que você percebe que está sustentando hoje. Por exemplo, eu sustento a identidade de uma pessoa que precisa de aprovação dos outros. Ou eu sustento a identidade de uma pessoa que não acredita que merece prosperar. Eu sustento a identidade de alguém que começa, mas não termina. Eu sustento a identidade de alguém que acredita que precisa lutar para conseguir tudo. Ou talvez eu sustento a identidade de uma pessoa disciplinada, responsável e capaz. Também pode ser uma identidade positiva, tá? Não estamos só procurando defeitos aqui, não. E estamos procurando a identidade que está sendo sustentada agora. Então, a grande reflexão é, eu quero que você olhe para essa identidade e faça uma última pergunta. Essa identidade foi escolhida por mim ou construída em mim? Essa pergunta ela é muito importante, porque talvez você esteja vivendo uma identidade que você nunca escolheu conscientemente. Talvez alguém tenha dito que você era. Talvez alguma experiência ela tenha definido você. Talvez uma rejeição tenha definido você.
Talvez uma relação tenha definido você, ou um fracasso. Talvez a família tenha definido você, a sociedade tenha definido você. E você simplesmente continuou vivendo de acordo com essa definição. Até chegar no ponto em que você deixou de perceber que era uma definição. Você começou a chamar eu sou assim. E talvez a pergunta agora seja, será que eu sou assim? Ou será que eu aprendi a ser assim? Então agora eu quero fazer o fechamento desse exercício, tá? Eu quero que você guarde essas 3 respostas. A primeira, quem eu acredito que sou? A segunda, que identidade minhas ações estão revelando? E terceira, essa identidade foi escolhida por mim ou foi construída em mim? Se você conseguiu responder essas 3 perguntas com honestidade, você acabou de fazer uma coisa muito importante. Você começou a enxergar a identidade que você está sustentando. E isso muda tudo. Porque aquilo que você não enxerga, você não consegue questionar. E aquilo que você não questiona, você continua sustentando. E aquilo que você continua sustentando começa a orientar as suas escolhas. E as suas escolhas produzem comportamentos. Seus comportamentos produzem padrões e seus padrões produzem resultados. Por isso, antes de mudar a sua vida, você precisa conseguir enxergar quem está vivendo a vida que você tem. E agora que você conseguir enxergar essa pessoa, a próxima pergunta, muito mais poderosa, eu escolhi ser essa pessoa? E se a resposta for não, então chegamos ao próximo passo. Escolher conscientemente quem você decide ser. E agora a gente entra num terceiro momento, a escolha consciente da identidade. Sabe, você já entendeu o que é identidade? Já enxergou a identidade que você está sustentando e percebeu que parte dela pode ter sido construída por experiências, por crenças, por padrões que você nunca escolheu conscientemente. E agora vem a virada. Se eu posso perceber a identidade que eu estou sustentando, eu também posso decidir quem eu quero ser. Então agora chegamos na parte importante, escolher conscientemente quem você decide ser. Então agora você entendeu que você pode escolher. E a gente chegou nesse ponto e ele é muito importante. Você olhou para quem você acredita que é, olhou para as suas ações, olhou para os seus padrões, você percebeu a identidade que está sustentando e talvez você tenha descoberto uma coisa muito importante. Talvez essa identidade não tenha sido escolhida conscientemente por você. Talvez você simplesmente tenha aprendido a ser essa pessoa. E agora vem a pergunta. Se eu não escolhi conscientemente quem eu sou, quem eu vou escolher ser daqui para frente? E aqui começa a construção consciente da identidade. E não comece perguntando o que eu quero ter. Eu quero que você perceba uma coisa. Quando nós pensamos em mudança, normalmente perguntamos o que eu quero ter. Quanto dinheiro eu quero ganhar? Que relacionamento eu quero? Onde eu quero morar? Que corpo eu quero ter? Qual profissão eu quero? Mas hoje nós vamos fazer diferente aqui. Nós vamos perguntar, o que eu preciso ser? Porque aquilo que você quer ter é consequência, não é identidade. Você não começa pela realidade que deseja. Você começa pelo ser que precisa existir para sustentar a realidade. Imagine a sua vida ideal. Tá? Agora feche os olhos por um segundo. Imagine que passaram uns 3 anos. Você está vivendo uma vida que realmente faz sentido para você. Não é uma vida perfeita. É uma vida que você olha e pensa, essa vida eu quero viver. Olhe para essa pessoa. Como que ela acorda? Como ela pensa? Como ela se comporta? Como que ela trata as pessoas? Como ela trata a si mesma? Como ela trabalha?
como ela lida com dinheiro, como ela reage diante de um problema, como que ela se posiciona dentro de um relacionamento, como que ela toma decisões, como ela cuida do próprio corpo, como que ela fala, como que ela entra dentro de um ambiente, como que ela se comporta quando ninguém está olhando. Agora observe, quem é essa pessoa? Tá? Não descreva a vida, descreva o ser. Agora eu peço que você abra os olhos e escreva. Eu sou. Aí você completa na frente. Mas não escreva, eu tenho dinheiro, eu tenho uma empresa, eu tenho um relacionamento, eu tenho uma casa. Isso são coisas que você possui. Eu quero saber quem você é. Por exemplo, sou disciplinado, íntegro, corajoso, eu sou responsável, eu sou amoroso, eu sou próspero, criativo, sou um líder, eu sou saudável, presente, eu sou determinado, eu sou alguém que cumpre aquilo que promete. Agora escolha entre 5 e 10 características que definem essa pessoa que você decide ser. Então agora vamos vir para a pergunta que separa desejo de identidade. Essa pergunta ela é fundamental. Para cada característica que você escolheu, pergunte: o que que uma pessoa assim faz? Porque a identidade ela não fica apenas nos discursos. Porque se eu digo eu sou disciplinado, o que que uma pessoa disciplinada faz? Ela cumpre o que precisa fazer, mesmo quando não está com vontade. E se eu digo que eu sou responsável, o que que uma pessoa responsável faz? Ela assume as consequências das próprias escolhas. E se eu digo eu sou um líder, o que que um líder faz? Ele dá exemplo, ele assume responsabilidade, ele toma decisões, ele influencia pelo comportamento. E se eu digo eu sou uma pessoa próspera, como que essa pessoa pensa sobre dinheiro? Como que ela administra? Como que ela cria valor? Como ela se posiciona? Então você percebe, a identidade ela precisa produzir comportamento. E agora vamos vir para uma parte que é muito importante também, né? Que é transformando características em padrões. Então agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Se você escreveu, eu sou disciplinado, ótimo. Agora escreva, por isso eu. Aí você pode completar com por isso eu faço o que precisa ser feito, por isso eu cumpro meus compromissos, por isso eu não dependo da minha vontade de agir. Outro exemplo, se você colocou que é uma pessoa íntegra, aí você pode colocar lá, por isso eu faço o certo mesmo quando ninguém está olhando. Outro, eu sou um líder, por isso eu dou o exemplo antes de cobrar os outros. Outro exemplo, eu sou uma pessoa que se valoriza, por isso eu estabeleço limites, não aceito qualquer coisa, eu não abandono meus próprios valores para ser aceito. É assim que uma identidade começa a sair da cabeça e entrar na vida. A identidade ela precisa sobreviver ao desconforto. E agora eu quero levar você para um nível mais profundo. É muito fácil você dizer eu sou disciplinado quando está tudo bem. Mas quem é você quando você está cansado? Quem é você quando você está com medo? Quem é você quando você é rejeitado? Quem é você quando alguém discorda de você? Quem é você quando as coisas dão errado? Quem é você quando ninguém está olhando?
Porque talvez seja nesses momentos que a identidade seja mais importante. Entende? É justamente nesses momentos que essa identidade é mais importante. Então, quero que você escreve aí. Tá? E tudo que eu estou falando aqui, gente, pausa, escreve. Não fique só assistindo a aula, participe. Quem eu decido ser quando for difícil? Olha que pergunta. Quem eu decido ser quando for difícil? Porque eu não quero construir uma identidade que funciona só quando a vida está fácil, quando está confortável. Eu quero construir uma identidade que eu consiga sustentar justamente quando a vida me desafiar. Então escolha os seus princípios. Então agora eu quero definir aqui os princípios dessa sua nova identidade. Escolha aqui de 3 a 5 valores que eu vou listar aqui para vocês, que são inegociáveis, tá? Pode ser integridade, disciplina, coragem, liberdade, amor, respeito, responsabilidade, excelência, lealdade, verdade, família, propósito. Então escolha aí de 3 a 5. Mas não escolha pelo que parece bonito. Escolha aquilo que você realmente está disposto a sustentar. Porque valor sem comportamento é só uma palavra. Tá? Então vamos fazer agora a declaração da identidade. Agora nós vamos juntar tudo. E quero que você escreva uma declaração. E eu quero que você comece assim. Eu sou, e defina, tá? Descreva aí o que você decidiu ser. Por exemplo, eu sou uma pessoa íntegra, disciplinada, corajosa e responsável. Aí você coloca, eu cumpro aquilo que eu prometo, eu assumo a responsabilidade pelas minhas escolhas, eu ajo de acordo com meus valores mesmo quando é difícil, eu trato as pessoas com respeito, eu não abandono quem eu sou para conseguir aprovação, eu enfrento aquilo que precisa ser enfrentado, eu faço o que precisa ser feito. Perceba, isso não é uma frase motivacional, é uma declaração de identidade. É você dizendo, é assim que eu escolho existir. Então agora ele vem o teste. Agora eu quero colocar essa identidade diante da realidade. Leia a sua declaração e pergunte, se eu realmente fosse essa pessoa, o que eu faria hoje? Não amanhã, hoje. Qual conversa eu teria? Qual decisão eu tomaria? O que eu pararia de fazer? O que eu começaria a fazer? Qual limite eu colocaria? Qual compromisso eu cumpriria? Qual hábito eu iniciaria? Qual atitude eu teria? Porque a nova identidade não começa quando você sentir que está pronto. Ela começa quando você começa a agir de acordo com ela. Porque a identidade antiga ela vai tentar voltar. Sabe? Eu quero que você entenda uma coisa. Que depois que você escolheu uma identidade nova, a identidade antiga ela não vai desaparecer magicamente, não. Ela vai tentar voltar. Você vai ouvir dentro de você, eu não consigo, eu sempre fui assim, não adianta, depois eu faço. Eu não sou essa pessoa. E quando isso acontecer, você não precisa discutir com o pensamento. Você simplesmente pode perguntar: isso pertence à pessoa que eu fui ou à pessoa que eu decidi ser? E essa pergunta ela é muito poderosa. Porque aí você começa a criar uma separação entre a identidade antiga e a identidade que você escolheu conscientemente. Então você começa a separar a identidade antiga que você aprendeu e a identidade que você escolheu agora com consciência. Agora eu quero que você faça uma coisa. Coloque a mão no peito e diga para você mesmo: eu escolho quem eu sou. Mais uma vez, eu escolho quem eu sou. Eu não estou dizendo que eu posso controlar tudo o que acontece comigo. Eu estou dizendo que posso assumir responsabilidade
pessoa que eu escolho ser diante daquilo que acontece. Eu não escolho todas as circunstâncias, mas eu posso escolher meus princípios, posso escolher minhas respostas, posso escolher meus comportamentos, posso escolher aquilo que vou sustentar sobre mim. Então repita isso várias vezes, volte, pause, repita. É muito importante você fazer isso porque você está assumindo e verbalizando tudo aquilo que a gente verbaliza, a gente joga para o universo. Então a gente está escolhendo, a gente está se comprometendo com a gente mesmo. Agora a gente vai trazer da consciência para a prática, tá? Hoje você fez algo que talvez você nunca tenha feito conscientemente. Você olhou para a identidade que você estava sustentando, descobriu de onde parte dela veio. E agora começou a escolher quem você quer ser. Mas existe uma diferença entre você declarar uma identidade e incorporar uma identidade. Declarar é dizer, eu sou. Incorporar é você viver de acordo com isso. E é exatamente aqui que começa a próxima etapa. Porque agora nós temos uma identidade escolhida, mas precisamos fazer essa identidade se tornar real na prática. Então a gente precisa transformar identidade em decisões, em ações, padrões e resultados. Então a próxima pergunta que eu quero deixar aqui para você é: como eu faço para incorporar essa nova identidade até que ela se torne natural para mim? Porque você pode saber quem quer ser, pode declarar quem quer ser, mas agora precisa se tornar essa pessoa. E esse é o próximo passo. Então agora a gente entra numa parte fundamental do método, incorporar a identidade. Porque escolher quem eu sou no papel é relativamente fácil. O desafio é fazer o cérebro, o corpo e o comportamento começarem a operar de acordo com essa identidade. Então agora vamos começar incorporando a nova identidade. Você já descobriu quem você é hoje? Já identificou a identidade que vem sustentando? Já percebeu o que dessa identidade foi aprendido e agora escolheu conscientemente quem você quer ser. Mas existe um problema, escolher uma identidade não significa automaticamente vivê-la. Você pode escrever, eu sou disciplinado, mas você continua procrastinando. Pode escrever, eu sou confiante, mas continua buscando aprovação. Pode escrever, eu sou próspero, mas continua tomando decisões baseadas no medo. Então agora a pergunta é, como eu faço essa nova identidade deixar de ser uma declaração e começar a ser uma experiência? Então a identidade ela se incorpora através de evidências. E existe uma coisa muito importante. Você começa a acreditar na identidade que você consegue provar para si mesmo. Vou repetir. Você começa a acreditar na identidade que você consegue provar para si mesmo. Se você diz, eu sou disciplinado, mas passa todos os dias quebrando seus próprios compromissos, seu cérebro recebe evidências contrárias. Mas se você começa a cumprir pequenas coisas que prometeu para si mesmo, começa a surgir uma nova evidência. Eu faço o que digo que vou fazer. E cada vez que você repete isso, você fortalece a sua identidade. Por isso, não tente provar a sua nova identidade fazendo algo gigantesco. Comece criando pequenas evidências. Toda vez que surgir uma decisão importante, pergunte: o que a pessoa que eu decidi ser faria agora? Essa pergunta ela é simples, mas ela muda completamente a tomada de decisão. Está com preguiça de treinar? O que a pessoa disciplinada que eu escolhi ser faria? Está com medo de fazer uma ligação? O que uma pessoa corajosa faria? Alguém desrespeitou você? O que uma pessoa que se valoriza faria? Você recebeu dinheiro? O que uma pessoa financeiramente responsável faria? Você precisa tomar uma decisão difícil? O que uma pessoa íntegra faria?
Você começa a utilizar a identidade como um filtro para suas decisões. Crie comportamentos que comprovem a identidade. Agora eu quero que você escolha cada característica da sua nova identidade. E para cada uma você cria um comportamento. Por exemplo, eu sou disciplinado. Então você cria uma evidência. Eu vou cumprir um compromisso comigo todos os dias. Então você repete, eu sou saudável. Cria uma evidência. Vou cuidar do meu corpo diariamente. E faça isso, sabe? Faça. Eu sou um líder. Pô, evidencia. Vou dar um exemplo antes de cobrar alguém. Eu sou próspero. Traga essa evidência. Administro meu dinheiro conscientemente e crio valor todos os dias. Eu sou uma pessoa que se valoriza. Crie evidência. Vou estabelecer um limite onde antes eu me anulava. Perceba, não estamos tentando mudar uma vida inteira em um dia. Estamos criando evidências consistentes da sua nova realidade. Porque tem um poder muito grande que é o poder da repetição. E essa palavra, ela é muito importante. A repetição. Uma ação isolada, ela não constrói uma identidade. Mas uma ação repetida, ela começa a criar um padrão. E um padrão repetido começa a se tornar parte de quem você é. Você não se torna disciplinado porque fez uma coisa difícil uma vez. Você começa a se tornar disciplinado porque você faz, repete, mantém e transforma em padrão. É por isso que eu não quero que você procure uma transformação emocional gigantesca. Eu quero que você procure consistência. E cuidado com a identidade antiga. Agora existe uma armadilha, você vai falhar. Você vai ter um dia ruim. Você vai procrastinar. Vai tomar uma decisão que não representa a sua nova identidade. E nesse momento a identidade antiga, ela costuma aparecer. Está vendo? Você não mudou. Mas cuidado. Um comportamento ela não define a sua identidade. Você pode agir de maneira incoerente com o que decidiu ser. E então voltar. E a pergunta não é eu errei. A pergunta é o que a pessoa que eu decidi ser faz depois de errar? Ela assume responsabilidade, corrige, aprende e continua. Então cria um protocolo de retorno. E eu quero que você tenha uma frase para esses momentos. Eu não preciso ser perfeito. Eu preciso retornar à minha identidade. Errou, retorna. Procrastinou, retorna. Perdeu o controle, retorna. Teve medo, retorna. Porque incorporar uma identidade não significa nunca sair dela. Significa voltar cada vez mais rápido para ela. Uma outra coisa que influencia muito a identidade. Ambiente. Observe as pessoas que estão ao seu redor. Observe aquilo que você consome. Observe as conversas que você participa. Observe aquilo que você normaliza. Porque é muito difícil sustentar uma identidade enquanto você vive constantemente em ambientes que reforçam a identidade antiga. Se você decidiu ser disciplinado, mas vive em um ambiente onde ninguém cumpre nada, isso vai exigir muito mais de você. Se decidiu ser uma pessoa de crescimento, mas passa o dia inteiro consumindo conteúdo que reforça a incapacidade, medo, reclamação, você vai estar alimentando uma identidade diferente daquela que você escolheu. E uma outra coisa muito importante que você tem que prestar atenção na linguagem. Preste atenção na forma como você fala sobre você. Pare de transformar comportamentos temporários em identidade permanente. Em vez de você falar, eu sou preguiçoso, experimente, eu estou tendo dificuldade para agir agora. Em vez de você falar, eu sou inseguro, pergunte, em quais situações eu estou me sentindo inseguro?
Em vez de você falar, eu não consigo, pergunte o que eu ainda preciso aprender para conseguir. Porque a linguagem que você utiliza para descrever você mesmo, ela ajuda a reforçar a maneira como você se percebe. E agora eu quero propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, você vai escolher uma das características dessa sua nova identidade. Um exemplo, disciplina. E o que eu quero que você faça? Todos os dias você vai fazer uma ação que seja uma evidência dessa identidade. E no final do dia você vai responder, qual foi a evidência de hoje de que eu sou essa pessoa? Eu cumpri o compromisso que eu fiz comigo? Eu fiz mesmo sem vontade? E eu terminei aquilo que eu comecei? Então, todo dia você faz essas perguntas. Eu mantive a minha palavra? E o que você está fazendo? Você está ensinando para você mesmo que é assim que eu funciono. Então, faça essas perguntas para você todos os dias, durante uma semana. E daqui para frente, eu quero que você pare de perguntar apenas o que eu preciso fazer hoje e comece perguntando quem eu escolhi ser e como essa pessoa vive o dia de hoje. Porque essa pergunta ela muda o foco. Porque você deixa de agir apenas para conseguir uma coisa. E você começa a agir para expressar quem você decidiu ser. Então vamos juntar tudo. Primeiro, eu reconheço o ser. Depois, eu descubro a identidade que eu estou sustentando. Depois, eu questiono de onde essa identidade veio. Depois, eu escolho conscientemente quem eu decido ser. E agora eu começo a produzir evidências dessa identidade através das minhas ações. Porque existe uma sequência. Eu escolho, eu ajo, eu repito, eu crio padrões e eu incorporo. E quando aquilo que você faz repetidamente começa a ser coerente com aquilo que você acredita que é, você deixa de tentar ser aquela pessoa. Você começa simplesmente a ser. E é nesse momento que a realidade ela começa a se tornar natural. Bom, então a gente chegou ao final da nossa aula. E antes de falar qualquer coisa sobre a continuidade, eu quero que você perceba o que nós fizemos aqui nessa aula. Hoje nós não falamos simplesmente sobre identidade. Você olhou para a sua própria identidade. Você começou a perceber quem está sendo. De onde essa identidade pode ter vindo. Quais padrões estão por trás dela? E principalmente começou a responder uma pergunta. Quem eu escolho ser? E esse foi o nosso primeiro passo. E eu quero que você guarde isso. Essa aula não foi o curso inteiro. Essa aula foi o módulo 1 da jornada Ative a Sua Identidade. E aqui estão os 10 módulos do Ative Sua Identidade. Módulo 1, Identidade. Quem eu sou, quem eu estou sendo e quem eu escolho ser. Esse foi o módulo que você assistiu agora. O segundo módulo é sobre a percepção. Como a minha identidade ela influencia a maneira como eu enxergo a realidade. Módulo 3, interpretação. Como os significados que atribuo aos acontecimentos influenciam a minha experiência. 4, decisão. Como escolher conscientemente a partir da identidade que eu decidi construir. 5, a ação. Transformando a identidade em comportamento e comportamento em mudança. 6, padrões. Identificando os ciclos que se repetem e aprendo a construir novos padrões. 7, alinhamento. Alinhando hábitos, relacionamentos, ambiente, rotina e escolhas à nova identidade. 8, propósito. Quem eu escolho ser e a serviço de que quero colocar a minha vida. 9, resultados. Integrando identidade, percepção, decisões e ações para produzir mudanças concretas. E 10, integração. Consolidando todo o processo e construindo o próximo nível da sua jornada. Perceba que existe uma sequência aqui. Nós começamos pela pergunta, quem eu sou. Depois a gente vai entender como eu percebo, como eu interpreto, como eu decido, como eu ajo, quais padrões eu estou criando. Minha vida está alinhada com quem eu escolhi ser? A serviço de que eu estou vivendo? Que resultado eu estou produzindo?
E finalmente, como eu integro tudo isso em uma nova maneira de viver. Então o que você viu hoje é apenas a primeira porta. Existe uma jornada inteira depois dela. E é exatamente por isso que eu criei a mentoria Ative a Sua Identidade. Para quem sentiu que essa aula fez sentido e quer continuar esse processo comigo, não é simplesmente assistir mais vídeos, tá? É percorrer uma jornada estruturada, módulo por módulo comigo. As aulas serão realizadas ao vivo e cada encontro será gravado e disponibilizado na área de membros da Hotmart. Aqui eu quero fazer uma condição especial para quem está assistindo aqui essa aula, porque essa é a primeira turma dessa mentoria. E eu estou construindo essa jornada junto com vocês. E é por isso que eu decidi abrir essa turma por um valor muito especial. Você pode fazer esse investimento de forma parcelada em 10 vezes de R$ 48,70. Um valor simbólico. E o que nós estamos construindo aqui é uma jornada com 10 módulos, encontros ao vivo, gravações e todo o processo estruturado. Mas para essa primeira turma eu quero tornar essa experiência acessível para quem realmente quer participar. Por isso esse valor é uma condição especial de turma fundadora, R$ 48,70. Futuramente, conforme essa metodologia evoluir e novas turmas forem abertas, essa condição não será mais a mesma. Então, entrando agora nessa mentoria, você recebe o acesso à mentoria Ative Sua Identidade, os 10 módulos da sua jornada, aulas ao vivo, gravações das aulas nas áreas de membro, exercícios e atividades de aplicação, acesso progressivo aos novos módulos conforme vamos avançando e, principalmente, a oportunidade de fazer esse processo comigo passo a passo. Se essa aula de hoje fez sentido para você, se você se enxergou em alguma coisa que eu falei, se alguma pergunta ficou aí na sua cabeça e você sentiu, eu quero continuar, então o link para entrar na mentoria está aqui na descrição. É só clicar no link, fazer sua inscrição pela Hotmart e entrar para a primeira turma. Hoje você fez uma pergunta: quem eu sou? Talvez você tenha descoberto que não é tão simples responder. E talvez essa seja justamente a beleza dessa pergunta. Porque quando você começa a investigar quem você é, você começa a descobrir quem está sendo. E quando você descobre quem você está sendo, você pode finalmente começar a escolher quem quer ser. Hoje nós ativamos a sua identidade. E agora, se você quer continuar essa jornada, eu te espero lá dentro da mentoria Ative Sua Identidade. O link está aqui embaixo. Nos vemos lá.